Então, vou falar de fé, certo? De crer, né? Crer em Deus. Em João 3, do 16 ali em diante, vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí então as pessoas já pegam esse versículo, né, que é muito conhecido. Então as pessoas já pegam esse versículo e dizem assim: peraí, então eu tenho a vida eterna, eu vou ser salvo. Por que eu vou ser salvo? Porque a Bíblia está dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Primeiro, antes de eu falar sobre a condenação, eu vou falar um pouco sobre o crer. Será que você crê em Deus da maneira que se deve crer? Será que você acredita, você só acredita que Ele existe, ou você crê nele, crê no poder dele, crê que Ele é Deus, que Ele fará grandes coisas, grandes sinais, grandes maravilhas? É Ele quem guarda, quem nos livra, nos dá livramento, dia e de noite. De que forma você vê essa palavra crer? As pessoas dizem: mas peraí, se a Bíblia está dizendo que se eu crer nele, eu não sou condenado, e se eu não crer, eu já estou condenado, então eu não estou condenado porque eu creio. Então, será que o crer que você pensa que é simplesmente acreditar que Deus existe? Se você estiver pensando assim, você está totalmente equivocado, você está com um pensamento fora do normal. Existem duas palavras que estão correlacionadas: o crer com obedecer. Se você crê, você obedece, e se você obedece, você crê, certo? Essas duas palavras, elas caminham junto. Então, para você crer, você tem que obedecer. E para você obedecer, você tem que crer. Você não tem como obedecer sem crer, e nem tem como crer sem obedecer. Será mesmo que você crê? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí Jesus vai e conclui dizendo: e a condenação é esta. Presta atenção se você está inserido dentro dessa condenação. A condenação é essa: a luz, que é Jesus, veio ao mundo, e os homens, as pessoas de modo geral, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, isso ele está falando da condenação, dos que serão condenados. Todo aquele, né, que faz o mal odeia a luz, aborrece a luz. Por isso que ele fala: e a condenação é essa, ou seja, eu vou te mostrar agora quem são as pessoas que não creem em mim. Aí ele diz: a luz veio ao mundo, ou seja, ele está falando dele mesmo. Eu vim ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Amaram mais as outras coisas aí, as bebediças, as drogas, a mentira. Amaram mais esse mundo aí afora, né? As festas, as farras, né? Festa de São João, carnaval, todo tipo de festa que tem. Então as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as obras eram más. Aí agora veja se isso não é verdade. Jesus falando: e não vem para a luz, né, para que as suas obras não sejam reprovadas. Para pensar na tua vida. E a luz veio ao mundo, que é Jesus, e as pessoas amam mais as trevas. A condenação é essa. Se você está amando mais as trevas do que Jesus, você já está condenado, você já está inserido nas pessoas que não creem nele. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode dizer: não, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então, existem vários mundos. Sim, é como se fosse uma manga. Quantas mangas existem? Tem a manga da blusa, tem a manga fruta, né? Tem a manga de cavalo, né? Pasto. Isso vai de interpretação. Você tem que interpretar quais são esses mundos que a Bíblia está falando. Tem que saber diferenciar cada um deles. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando das pessoas. Ele amou as pessoas de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para ser salvo através dele, certo? O mundo
que João, 1 João 2,15 fala, já é as concupiscências da carne, as vontades, os desejos, são festas, bebedices, drogas, tudo aquilo que desagradam a Deus. Agora, se você diz que crê, mas você não obedece a palavra dele, você não obedece nada, a Bíblia diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Será que você tem guardado a palavra de Deus? Será que você guarda ela dentro do seu coração? Para você dizer que ama a Deus, você tem que guardar as palavras dele dentro do seu coração. Até porque para você não pecar contra ele. A Bíblia diz: guardei a palavra em meu coração para que eu não peque contra ti, para eu não pecar contra ti. Aí Jesus fala essa parte que eu acho interessante, porque ele não deixou isso vazio. Porque senão as pessoas iam dizer: ah, então eu já creio, então eu sou salvo. Se a Bíblia está dizendo aqui que quem crê nele já não está condenado, e quem não crê já está, então, epa, eu estou salvo, porque a Bíblia está dizendo aqui que se eu crer, eu não estou condenado, mas eu creio. Mas aí Jesus vai e quebra isso dizendo: ei, mas a condenação é essa. Eu vim ao mundo e vocês preferiram as trevas, então isso já está condenado, né? A luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, aborrece, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por quê? Quando alguém te chama: ei, por que você não aceita Jesus? Por que você não se converte? Mas eu já aceito, já tenho ele aqui no meu coração, Jesus já está aqui no meu coração, eu já aceitei ele no meu coração. Será que você aceitou? E por que então não testemunhar isso diante de homens? Porque a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então você precisa aceitar, confessar ele diante dos homens. As pessoas têm que olhar para você e ver que você verdadeiramente aceitou ali. Por que tem que ser diante dos homens? Para que aquelas pessoas que estão em sua volta, que viu o dia que você se confessou, elas possam testemunhar da sua própria vida, aquilo que você está fazendo, porque a partir daquele momento você será observado, né? Você terá que ter umas atitudes agora de cristão, você terá que ser agora um cristão verdadeiro, porque você confessou aquilo que você sempre contestou e disse que você já tinha Jesus no seu coração, e agora você provou para todo mundo que realmente você tem. Agora esses que ficam: ah, eu não vou para Jesus porque eu não posso, bebo, eu tenho que parar primeiro de beber para depois eu ir. Ah, porque eu fumo. Ah, eu não vou para Jesus porque eu fumo cigarro. Ou seja, você não vai porque você não quer que suas obras sejam reprovadas. Cuidado, rapaz, você está inserido dentro em que Jesus fala das pessoas que não crêem nele. Você está inserido dentro desse contexto. A condenação é essa. Você está condenado. Se você está fazendo isso, você está condenado. Cuidado, porque Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Talvez você diga: ah, não, mas quando ele voltar eu já morri. E daí? Se tu morreu, a Bíblia diz que o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos para ir de encontro com Ele nos ares. Eu acho melhor você repensar, pensar, faça uma análise na sua vida, veja de que forma você está vivendo, perceba se você não está inserido dentro do contexto em que diz que você crê ou se você não crê. Então as suas obras são obras más. Então, se você pratica a verdade, você vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que Deus fique com você, que você possa refletir nessa palavra, que essa palavra venha falar ao seu coração. Eu vim aqui para falar sobre outro vídeo, eu ia falar sobre outras coisas, mas chegou aqui, eu senti o desejo de falar sobre isso, e que Deus fique com vocês.